Olá, boa tarde a todos mais uma vez. Estamos aqui juntos para tratarmos a respeito de um novo assunto, continuando ainda sobre os vídeos onde o pastor Ailton José Alves foi ouvido lá em audiência, né? Vou mandar um abraço aqui para todos vocês que têm se inscrito no nosso canal, você que tem deixado o seu like, você que tem compartilhado o nosso trabalho aqui, o nosso conteúdo, muito obrigado. Obrigado pelos seus comentários também. Bom, hoje eu quero trazer aqui um conteúdo a respeito da ouvida de um dos réus daquele processo. Só para esclarecer rapidamente, eu fui perguntado por algumas pessoas, perguntado sobre isso, se o pastor Ailton José Alves foi condenado no processo. As perguntas, ele foi condenado, o juiz condenou, o pastor Ailton José Alves. Bom, nesses vídeos que foram publicados aí nas redes sociais, o pastor Ailton José Alves, ele não é o réu do processo, né? Ele não está sendo processado. Então, algumas pessoas têm confundido essa questão aí, mas fica aqui esclarecido que nestes vídeos do processo, dessa audiência, ele não é réu, tá bom? Então vamos lá. Vamos tratar a respeito da ouvida de um dos réus do processo, o momento em que os advogados do pastor Ailton José Alves começam a fazer as perguntas ao réu, né? As perguntas foram as seguintes, né? Eu digo as perguntas porque os advogados perguntaram quase a mesma coisa, né? E aí eu vou explicar para vocês, trazer para vocês o porquê os advogados, quer dizer, esse é o meu entendimento, né, do porquê os advogados eles terem insistido tanto nesse ponto. Os advogados perguntam o seguinte: o primeiro advogado, ao réu: quando você publica, quando você faz os seus vídeos, como é que é essa dinâmica? Como é que se dá essa dinâmica? Você publica e aí o outro, você faz os vídeos e o outro publica, né? Existe um acordo entre vocês, né, nesse material? Vocês têm algum tipo, vocês analisam para que vocês tenham um entendimento de que publicando esse material vocês podem estar infringindo, né, o Código Penal, cometendo algum tipo de crime contra a honra, tal, né? E aí o réu responde o seguinte: não, eu faço os vídeos e algumas pessoas publicam nas suas redes sociais, publicam nos seus canais. Agora, alguns eu autorizo, eu faço, e alguns eu autorizo que publique. Então, ele deixou bem claro, o réu deixou bem claro que não todos, mas alguns materiais que ele publica, alguns áudios, alguns vídeos, ele autoriza que outras pessoas que tenham seus canais publiquem também esse feito, essa obra, né, essa realização. E aí vem o outro advogado e começa a fazer as perguntas e bate no mesmo ponto, nesse mesmo detalhe: como é a dinâmica, como é que é isso aí. Então, qual o entendimento que eu cheguei quando eu vi essas perguntas dos advogados do pastor Ailton José Alves? Que eles estavam querendo levantar, isso é um entendimento pessoal, né? Eles estavam querendo levantar uma possível, né, uma tese de uma possível associação criminosa, né? Porque quando ele pergunta: você faz, o outro publica, você autoriza, como é que é? Existe algum acordo? Um faz, o outro publica. Como é que é feito como é que é essa dinâmica aí? Eles estão querendo, no meu ponto de vista, chegar a um entendimento de que exista ali, ou existe entre esses questionadores, do pastor José Alves, eu vou chamar assim, questionadores, existe uma possível organização, uma associação criminosa. Eu não estou dizendo que eles fazem parte de uma associação criminosa, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, do meu ponto de vista, pelas perguntas que são feitas pelos advogados do pastor Ailton ao réu, eles querem chegar mais ou menos nesse entendimento.
desculpem, eles querem chegar mais ou menos neste entendimento de uma possível associação criminosa. Olha só, o que é uma associação criminosa? A associação criminosa é um crime que está dentro do Código Penal, no seu artigo 288. Eu vou ler aqui para vocês. Diz aqui o seguinte: associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Então, a primeira coisa que entendemos desse artigo é a associação criminosa, ela tem que ter no mínimo 3 pessoas. 3 pessoas. Para o fim específico de cometer crimes. Está no plural. Crimes. Logo, e o entendimento majoritário é que não está incluído aqui contravenção, já que o legislador ele fez questão de frisar a expressão crimes. Então, crimes, ou que estejam dentro do Código Penal, ou que estejam fora do Código Penal, tá bom? E a pena para este crime de associação criminosa é de reclusão de 1 a 3 anos. E o parágrafo único diz o seguinte: a pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. Graças a Deus que não é o caso, não existe nenhuma dessas hipóteses aqui do parágrafo único. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: os advogados, eles quando fazem aquela pergunta, eles sabem que tem aí 2 ou 3 ou 4 que estão publicando vídeos de questionamento em relação ao pastor Elton José Alves, e os senhores têm conhecimento disso. Existem aí umas 3 ou 4 pessoas, né, fazendo essas publicações. O que acontece? Às vezes, um faz um vídeo, né, e depois aparece já no canal de outro, né, e depois é reproduzido em outro canal. Você teve vídeo, por exemplo, que foi reproduzido aí em 2 ou 3 canais, né, e essas pessoas, elas se comunicam, né, inclusive já teve até uma live, né, deles juntos ali, fazendo uma live, tal, né? Então, os advogados, eles inteligentemente, né, eles começam a indagar o réu nesse sentido, porque eu acredito, eu não estou dizendo, repito, que há uma associação criminosa, mas eu acredito que eles ou levantaram ou estavam querendo levantar essa tese ali perante o juiz de uma possível associação criminosa. Por quê? Essa expressão crimes aqui no artigo 288 já deixa bem claro de que não pode ser um só crime praticado, né? Ou seja, 2, 3 pessoas se juntam, vão ali, praticam apenas um crime e dissolve-se aquela associação. Então não é uma associação criminosa, porque crimes, ou seja, tem que ser a prática de mais de um crime. E nós estamos vendo aí nas redes sociais muitas publicações destes reivindicadores, destes questionadores, e um recente que eu pude ver agora foi um deles divulgando um vídeo comparando, né, o pastor Ailton José Alves com o Lampião. Logicamente que Lampião, aquele cangaceiro que foi morto, né, pela polícia militar em Alagoas, é claro que a comparação ela foi utilizada de uma forma figurada, né, dizendo ele que o pastor que assim como o Lampião andava com os cangaceiros armados, o pastor Ailton anda com seus guardas, né, seus seguranças, e aí matando pessoas, mas aquela expressão ali, matando pessoas, que foi utilizada no canal por este senhor, né, por este divulgador, não, essa expressão não foi utilizada da forma objetiva, claro, foi utilizada de uma forma figurada no sentido espiritual, mas não deixou de está aí caracterizado uma possível injúria, né, por atingir a dignidade e o decoro de qualquer pessoa. Você comparar uma pessoa com Lampião, né, o rei do cangaço, né, andava lá com seus bandos armados, você fazer essa comparação, se ele fosse uma pessoa tão boa, mas ele fosse uma pessoa boa, ele não teria sido morto pela Polícia Militar de Alagoas. Não teria sido morto aí pela Polícia Militar de Alagoas. Né? Nenhum cidadão é morto do jeito que Lampião foi morto, né? Então, você comparar uma pessoa a Lampião, hoje, isso é uma agressividade à dignidade e o decoro, né? Fora outras publicações aí que são feitas em que elas, ao meu sentir,
muitas publicações são feitas e saem do campo do direito de liberdade de expressão, né? O direito de liberdade de expressão não é um direito absoluto, né? É relativo. Então, muitas publicações que são feitas aí nas redes sociais em relação ao pastor Ailton, ela sai desse campo de proteção da liberdade de expressão para praticar certos crimes, né, de injúria, de difamação. E aí, como essas situações são publicadas por um, são veiculadas no canal do outro, e aí fica. Então, nesse giro aí, os advogados ali tentam levantar essa tese, tentam suscitar essa tese aí, pelo menos é o meu entendimento. Se eles afirmarem que não, tudo bem, eu respeito, claro. Mas pelas perguntas que são feitas ali, não é? Eles querem sim levantar essa tese de que esteja havendo uma possível associação criminosa, né? E eu espero que realmente não esteja acontecendo isso, mas é o que eu estou falando, pelas perguntas dos advogados do pastor José Alves ao réu, eles trazem essa ideia ali para dentro do processo. É isso? Para concluir aqui o nosso vídeo de hoje, né? E aí alguém pode dizer, mas traga a diferença da associação criminosa para o crime de organização criminosa. Olha, o crime de organização criminosa não é o mesmo crime de associação criminosa que estamos tratando, né? O crime de organização criminosa é um crime que está na Lei 12.850/2013, né? Barra 2013, que modificou esse artigo 288, porque antes havia o crime de quadrilha ou bando, que não existe mais, agora é associação criminosa. Então, tá aí. E agora eu lembro de a filosofia da minha avó, né? Que dizia para mim o seguinte: se você não quer apanhar, não bata, né? Se você não quer apanhar, não bata. Então, estão aí fazendo essas publicações, né? São publicações sérias, né? Publicações que, como eu disse, vai além do limite, isso é a minha opinião agora, do direito de liberdade de expressão e pode ensejar, né? A depender da interpretação, a depender aí, né? Pelas perguntas ali dos causídicos, né? Pode até ensejar, eu não estou dizendo, repito, não estou faltando com respeito a esses reivindicadores, esses questionadores, não estou. E não estou dizendo que eles são associação criminosa, não estou dizendo isso aqui, mas é o que deixa mais ou menos transparecer a intenção dos advogados do pastor Ailton José Alves naquela audiência. Um grande abraço, fique com Deus, que o Senhor continue abençoando todos vocês e até o próximo conteúdo, mais uma vez.